Alguns lugares simplesmente não deveriam ser perturbados, porque no momento em que você entra neles, não existe mais volta para aquilo que está escondido ali. Sejam cemitérios que parecem tranquilos à primeira vista, ou cantos escuros onde a luz não alcança. Câmeras já registraram momentos tão perturbadores que definitivamente não são para qualquer um. Número 1. Últimos momentos perturbadores. Um vídeo viral que registra os momentos finais de uma pessoa falecida deixou muita gente profundamente incomodada. A família havia preparado uma câmera para gravar uma despedida tranquila, esperando um momento silencioso e respeitoso. Mas algo completamente inesperado aconteceu. As imagens parecem mostrar uma presença se movendo dentro do corpo, mesmo após a morte. Em determinado momento, essa presença parece sair por um instante e depois retornar. Esse movimento estranho fez com que alguns acreditassem que a alma estava presa entre dois estados. Outros começaram a suspeitar de algo mais sombrio. O vídeo gerou um enorme debate, sem nenhuma explicação definitiva sobre o que realmente foi capturado. Número 2. Túmulos vazios. Visitantes de um cemitério na Tailândia esperavam apenas uma visita comum, mas acabaram encontrando algo chocante. Diversos túmulos estavam abertos, porém sem qualquer sinal de violação ao redor. E o mais perturbador, estavam completamente vazios. Nenhum corpo, nenhuma explicação. O caso rapidamente ganhou atenção, e muitas pessoas começaram a relacionar o acontecimento a crenças religiosas e eventos maiores. Alguns enxergaram como um aviso simbólico, enquanto outros buscaram respostas racionais. Mesmo após investigações, nenhuma conclusão concreta foi alcançada, e o mistério continua inquietando quem ouve sobre isso. Número 3. Ponte nas sombras. O parque Universal's Islands of Adventure, em Orlando, é famoso por suas atrações imersivas, mas um visitante relatou um momento que parecia tudo menos encenado. Enquanto caminhava próximo à entrada do Lost Continent, ele parou sob um arco de pedra e percebeu algo estranho. Do espaço escuro sob a estrutura, uma mão pálida surgiu lentamente. Como se estivesse tentando alcançar alguém, permaneceu ali por alguns segundos antes de recuar de volta para a escuridão. O encontro durou apenas instantes, mas deixou uma impressão duradoura. Desde então, outros visitantes afirmaram ouvir sons baixos, semelhantes a rosnados, vindos do mesmo local, alimentando ainda mais a suspeita de que algo incomum possa estar escondido ali. Número 4. Quarto assombrado. Gravando sozinha dentro de casa, uma jovem acabou passando por algo que a deixou completamente apavorada. Após ouvir barulhos estranhos, ela decidiu se aproximar lentamente de um dos cômodos e olhar para dentro. O que encontrou foi chocante. Uma mulher idosa parecia estar alimentando crianças, mas havia algo profundamente errado naquela cena. Tomada pelo pânico, ela saiu correndo e chegou a cair antes de conseguir fugir. Mais tarde, um especialista em atividades paranormais revelou que a casa tinha um histórico ligado a espíritos considerados inofensivos, desde que não fossem perturbados. Aquele quarto, inclusive, estava fechado há anos. Ao entrar ali, ela pode ter desencadeado algo que estava adormecido. Número 5. Boneca amaldiçoada. Durante uma visita ao túmulo de sua mãe, um homem viveu uma experiência extremamente perturbadora. Enquanto estava no local, ele percebeu uma pequena boneca próxima ao túmulo e imaginou que alguém a tivesse deixado ali. Porém, ao começar a gravar, notou algo estranho. Os olhos da boneca pareciam acompanhar seus movimentos. Ao observar mais de perto, percebeu que ela possuía dentes afiados e nada naturais. Ao lado, havia uma mamadeira contendo um líquido vermelho no lugar de leite. Assustado, ele procurou a ajuda de um padre, que revelou que aquele túmulo havia sido usado em um ritual prejudicial direcionado à sua família. Um ritual de limpeza foi realizado, encerrando a situação perturbadora. Número 6. Túmulo que grita. Alguns lugares carregam uma reputação tão forte que afastam qualquer visitante, e esse cemitério era um deles. Um homem que passou pelo local tarde da noite ouviu gritos vindos de um túmulo próximo. Curioso, mas apreensivo, decidiu se aproximar e percebeu que a sepultura estava levemente aberta. Os sons eram claros e extremamente angustiantes. Incapaz de ignorar aquilo, ele saiu do local e avisou o responsável pelo cemitério. O mais assustador foi a resposta. O cuidador confirmou que aqueles gritos eram ouvidos com frequência naquele mesmo túmulo. Moradores acreditam que seja o espírito de alguém incapaz de encontrar paz. Número 7. Encontro no cemitério. A luz da lua mal iluminava o caminho entre as lápides, enquanto um grupo de amigos avançava pelo cemitério. No início, estavam rindo, mas tudo mudou ao se aproximarem de uma estrutura antiga. À frente deles, uma mulher vestida com uma túnica escura permanecia imóvel, com o rosto escondido pelos longos cabelos. Um som baixo e inquietante vinha de sua direção.
Um dos amigos, nervoso, tentou falar algo, mas imediatamente a figura reagiu, virando-se de forma brusca enquanto o som ficava mais intenso. O medo tomou conta do grupo. Sem pensar duas vezes, eles correram, com a sensação de que haviam perturbado algo que jamais deveria ser visto. Número 8. Puxado para o túmulo. Câmeras estavam gravando enquanto um grupo de investigadores exploravam um cemitério à noite, esperando encontrar apenas silêncio. Um dos integrantes entrou em uma cova recém-aberta para conseguir um ângulo melhor de filmagem. De repente, seu corpo foi puxado com força, como se algo invisível tivesse agarrado sua roupa. Ele lutou e conseguiu sair, visivelmente abalado. Enquanto explicava o ocorrido, foi puxado novamente, dessa vez sendo arrastado para trás pelo chão. O pânico tomou conta do grupo, que decidiu sair imediatamente, convencido de que o lugar havia deixado um recado claro. Número 9. Reflexo fantasma. Fãs costumam visitar o túmulo de uma figura famosa para prestar homenagens, mas um visitante viveu algo inexplicável. Enquanto estava próximo a uma porta de vidro, ele percebeu um rosto refletido atrás dele. O detalhe mais perturbador: o rosto era idêntico ao da pessoa enterrada ali. Inicialmente, ele achou que fosse apenas reflexo de fotos deixadas por outros visitantes. Porém, ao voltar no dia seguinte e analisar tudo cuidadosamente, percebeu que nenhuma imagem correspondia ao que havia visto. Isso o levou a acreditar que presenciou algo além de uma simples coincidência. Número 10. Espírito branco. Enquanto cavava um túmulo, um trabalhador percebeu algo estranho observando-o à distância. Uma figura completamente coberta por um pano branco permanecia imóvel, encarando-o fixamente. No começo, ele pensou que fosse imaginação, mas a sensação era real demais. De acordo com crenças locais, esse tipo de figura representa espíritos que se recusam a permanecer enterrados. Tomado pelo medo, ele abandonou o trabalho imediatamente. O encontro ficou marcado como um lembrete de que algumas coisas não devem ser perturbadas. Número 11. Espírito do campo. A noite caiu sobre um campo silencioso, enquanto um fazendeiro caminhava entre suas plantações, decidido a enfrentar histórias que ouvia há anos. O ar estava estranhamente parado. Então, sua câmera capturou algo à frente. Uma figura imóvel surgia à distância, com olhos levemente brilhantes no escuro. Seu rosto lembrava descrições de uma antiga lenda da região. Ele ficou paralisado, incapaz de reagir. Naquele momento, as histórias deixaram de parecer apenas rumores. O que quer que estivesse ali não pertencia ao mundo comum, e fez questão de deixar isso claro. Número 12. Voz enterrada. Tudo começou quando a pá de um coveiro atingiu o chão. Ele parou imediatamente ao ouvir sons fracos vindos debaixo da terra. Confuso, aproximou-se mais, e os gritos ficaram mais intensos, vindos de um túmulo que nunca havia sido utilizado. Não havia ninguém enterrado ali, mas o som continuava, carregado de urgência. O medo tomou conta, e ele abandonou suas ferramentas, deixando o local. Mais tarde, moradores afirmaram que aquela área sempre foi evitada por um motivo. Algo ali embaixo nunca esteve realmente vazio. Número 13. Caixão em movimento. Antes de um funeral, um caixão colocado em um cômodo se tornou o centro de um evento estranho durante a noite. Imagens de segurança mostraram o objeto se movendo lentamente sozinho, aproximando-se de uma parede sem qualquer explicação visível. Não havia janelas abertas nem sinais de interferência. Quando a família viu a gravação, ficou confusa, mas também emocionada. Alguns interpretaram como um sinal, uma despedida final. Após se reunirem e dizerem adeus, o caixão não voltou a se mover. Seja simbólico ou inexplicável, o momento marcou todos os presentes. Número 14. Gênio sombrio. Durante uma transmissão ao vivo, um homem que explorava um local abandonado viveu algo extremamente perturbador. Caminhando apenas com uma lanterna, a câmera registrou por um breve momento uma figura sombria ao fundo, algo que ele não percebeu na hora. À medida que avançava mais profundamente no local, começou a sentir que estava sendo observado, até que, em determinado momento, viu claramente a figura parada na escuridão. Dominado pelo medo, ele fugiu imediatamente. A experiência deixou quem assistiu questionando o que realmente foi capturado, e se certos lugares escondem presenças que só se revelam quando menos se espera. Número 15. Ritual demoníaco. O vídeo vazado aumentou ainda mais os temores sobre o que pode acontecer em locais destinados ao descanso eterno. Nas imagens, um homem aparece em um cemitério realizando ações estranhas, segurando uma cruz e acendendo velas. Quando a câmera muda de ângulo, revela uma figura pálida sentada de forma imóvel em um túmulo próximo. A falta de movimento torna tudo ainda mais perturbador. Ao aparecer a foto de uma mulher naquele mesmo túmulo, muitos passaram a acreditar que um ritual estava sendo realizado. Para alguns, a figura representa algo invocado,
levantando preocupações sobre o lado mais sombrio dessas práticas. Número 16. Visitas de animais. Manhãs tranquilas em um pequeno cemitério familiar começaram a se transformar em algo incomum. Uma jovem passou a notar vacas reunidas ao redor dos túmulos, permanecendo ali por longos períodos sem se afastar. O comportamento se tornou diário, mesmo sem os animais pertencerem à família. Próximo dali, o cachorro da casa também ficava sentado calmamente no mesmo ponto, como se estivesse vigiando. Não havia explicação clara para aquilo. Alguns acreditaram que fosse uma conexão com aqueles que estavam enterrados ali. Algo mais reconfortante do que assustador. A cena parecia representar um vínculo silencioso que continuava existindo. Número 17. Caixão fantasma. Moradores de uma comunidade na Nigéria ficaram confusos após um caixão aparecer repentinamente sobre um túmulo, sem qualquer sinal de alteração no terreno. O chão estava intacto, mas o objeto simplesmente estava ali. Enquanto buscavam respostas, uma história antiga voltou à tona. Anos antes, um homem havia vendido um terreno que incluía o local onde seu pai estava enterrado. Muitos acreditaram que o aparecimento estava ligado a essa decisão, como um sinal de desrespeito. Após corrigirem a situação e restaurarem a dignidade do local, os acontecimentos estranhos cessaram completamente. Número 18. Mulher sem rosto. No ano de 2008, 2 homens na Indonésia decidiram atravessar uma ponte conhecida por sua reputação assustadora. Enquanto caminhavam no escuro, viram uma mulher parada à frente. Pensando que ela precisava de ajuda, um deles iluminou com uma lanterna. O que viram foi aterrador. A figura parecia incompleta, com apenas a parte inferior do corpo visível. Não havia rosto, braços ou qualquer outra parte acima. Tomados pelo medo, fugiram imediatamente. Nos dias seguintes, relatos indicam que passaram a vivenciar eventos estranhos, aumentando ainda mais o mistério. Número 19. Devoção sem cabeça. Em um local sagrado na Índia, onde pessoas costumam ir para orar e refletir, um homem presenciou algo inexplicável. Enquanto passava pelo local, notou alguém sentado lendo um livro religioso. À primeira vista, parecia normal, mas ao observar melhor, percebeu algo errado. O corpo estava ali, com mãos segurando o livro, mas não havia cabeça. Chocado, ele deixou o local imediatamente, convencido de que havia testemunhado algo além da compreensão humana. Número 20. Espírito de Gettysburg. No campo histórico de Gettysburg Battlefield, um visitante registrou algo inesperado enquanto filmava a paisagem aberta. 2 figuras apareceram correndo pela estrada. Inicialmente pareciam pessoas comuns, mas havia algo estranho. Seus corpos eram parcialmente transparentes, e seus movimentos não correspondiam aos de alguém real. O vídeo rapidamente se espalhou, com muitos associando o ocorrido à história intensa do local. Alguns acreditam que sejam ecos do passado, como se momentos antigos ainda estivessem se repetindo. Número 21. Casa abandonada. 2 amigos decidiram explorar uma casa abandonada durante a noite, esperando registrar algo incomum. No início, tudo parecia vazio e silencioso, mas ao se aproximarem de um armário, uma mão surgiu repentinamente de dentro, avançando em direção a eles. Assustados, recuaram imediatamente. Ao verificar novamente, o local estava vazio. Pouco depois, sons estranhos começaram a ecoar pela casa, vindos de direções desconhecidas. O pânico tomou conta, e eles correram em direções opostas para fugir. Ficou claro que a casa não estava tão abandonada quanto parecia. Número 22. Névoa brincalhona. Durante uma visita ao túmulo de sua irmã, uma jovem percebeu algo diferente, e ao invés de assustador, tornou-se emocional. Uma névoa branca suave começou a surgir do túmulo, movendo-se delicadamente antes de desaparecer. Ela parecia surgir e sumir como se estivesse brincando. Foi então que a jovem lembrou que sua irmã adorava brincar de esconde-esconde. A percepção mudou completamente o momento. Em vez de medo, ela sentiu conforto, como se a presença da irmã ainda estivesse ali de forma leve e carinhosa. Número 23. Jinn de rosto escuro. Um casal passou por uma situação assustadora, associada a práticas de magia negra. Em uma noite, o homem viu sua esposa na cozinha preparando comida. Momentos depois, ouviu a voz dela chamando do quarto. Confuso, foi verificar. E ela realmente estava lá, sem saber de nada. Ao retornar à cozinha, encontrou uma figura escura assumindo a aparência da esposa. O episódio sugeria que algo estava imitando sua forma. O casal ficou profundamente abalado, acreditando ter enfrentado uma entidade que brincava com a realidade. Número 24. Presença demoníaca. Após uma década, um homem decidiu voltar para sua casa abandonada, esperando encontrar apenas lembranças do passado. Mas o que encontrou foi muito mais perturbador. Assim que entrou, percebeu que o ambiente estava pesado, diferente do que lembrava. Ao subir as escadas,
notou uma figura parada silenciosamente em uma porta. Sua presença parecia errada, como se estivesse esperando por ele. A casa já não parecia vazia, mas ocupada por algo que permaneceu ali por anos. Cada som e cada sombra carregavam um aviso silencioso. Ao perceber que não estava sozinho, ele decidiu ir embora, entendendo que aquilo não sairia dali tão cedo. Número 25. Figura alada. A estrada estava silenciosa às 2h11 da madrugada, quando o motorista diminuiu a velocidade ao notar algo incomum perto de uma ponte. Uma figura alta e sombria estava parada, com grandes asas e olhos vermelhos brilhantes fixos diretamente nele. No início não se moveu, como se estivesse apenas observando. De repente, abriu as asas e levantou o voo. À medida que subia, os olhos mudaram do vermelho para um branco pálido antes de desaparecer na escuridão. O momento durou apenas segundos, mas correspondia a descrições compartilhadas por anos sobre uma misteriosa entidade alada. Número 26. Casa assombrada. O que parecia ser uma ótima oportunidade, uma casa barata, rapidamente se transformou em algo inquietante. Pouco tempo após se mudar, o novo morador começou a ouvir sussurros vindos de cômodos vazios. Certo dia, vozes pareciam sair de dentro de um armário na cozinha. Ele abriu lentamente, e não havia nada. Mas ao se virar, um rosto pálido surgiu atrás dele, observando em silêncio. Perturbado, conversou com vizinhos e descobriu que os antigos moradores haviam desaparecido sem explicação. Em poucos dias, ele abandonou a casa, deixando-a novamente à espera de alguém. Número 27. Filmagem antiga assustadora. Um grupo de pessoas caminhava tranquilamente por um cemitério, enquanto alguém registrava o momento com uma câmera simples. Tudo parecia normal, até que algo inesperado atravessou a imagem. Uma figura escura e transparente passou rapidamente pelo grupo e desapareceu completamente. Não havia sinal de mais ninguém no local. Na época, não existiam ferramentas digitais capazes de criar algo assim. Mesmo após a gravação ser restaurada e colorizada anos depois, o conteúdo permaneceu inalterado, deixando muitos sem explicação. Número 28. Voz na ponte. Durante a noite, investigadores se reuniram em uma ponte conhecida por histórias estranhas. Utilizando um dispositivo espiritual, começaram a fazer perguntas simples. Quando perguntaram quem estava ali, duas palavras surgiram claramente, como um nome ligado ao local. Intrigados, repetiram o áudio para confirmar. Em seguida, tentaram continuar a comunicação com outro método, mas nada mais respondeu. O silêncio voltou, mais pesado do que antes. Sem entender o que haviam contatado, decidiram ir embora com mais dúvidas do que respostas. Número 29. Figura observadora. Próximo a um cemitério, uma estrutura abandonada permanecia imóvel, enquanto investigadores analisavam o local. Ao revisar as gravações, perceberam algo que não haviam visto na hora. Uma figura estava acima deles, observando silenciosamente do topo do prédio. Sua forma não correspondia a nada familiar, permanecendo completamente imóvel. Segundo histórias locais, o local estaria ligado a antigos rituais proibidos. Dizem que alguém realizou práticas ali e nunca saiu. Agora, essa presença continuaria observando qualquer um que se aproxime. Número 30. A mala. O que começou como uma aventura, acabou se transformando em uma descoberta extremamente perturbadora. Um grupo de adolescentes utilizou um aplicativo que gera locais aleatórios para explorar. Ao chegar em uma área isolada próxima à água, começaram a gravar e até brincaram com um cheiro estranho no ar. Logo depois, encontraram uma mala abandonada. Por curiosidade, abriram e imediatamente recuaram. Dentro, havia algo que claramente não deveria estar ali. As autoridades foram chamadas, e o caso revelou duas pessoas desaparecidas encontradas sem vida dentro da mala. Apesar da repercussão, o responsável nunca foi identificado, e o mistério permanece sem solução. Número 31. Desafio dos motociclistas. Um grupo de motociclistas decidiu entrar em um cemitério conhecido por histórias perturbadoras, determinados a provar que tudo não passava de lendas. No início, o clima era de confiança e até brincadeira, mas isso mudou rapidamente. Poucos instantes após atravessarem o local, uma figura surgiu à frente deles. Era uma mulher parada, completamente imóvel, com longos cabelos cobrindo o rosto. A aparição repentina fez todos congelarem por um momento. Logo em seguida, o pânico tomou conta do grupo. A gravação foi interrompida de forma brusca, enquanto tentavam fugir desesperadamente. Relatos posteriores sugerem que nem todos conseguiram sair, transformando o que era um simples desafio em uma situação muito mais grave e assustadora. Número 32. Escalador da ponte. Sob uma ponte silenciosa durante a noite,
Um turista decidiu apontar sua câmera para a escuridão, sem imaginar o que estava prestes a registrar. Entre as sombras, uma figura pálida surgiu, movendo-se pela estrutura de maneira lenta e controlada. Seus movimentos chamavam atenção por serem completamente fora do comum, com membros que se dobravam de forma antinatural, diferente de qualquer ser humano. A entidade não demonstrava pressa nem qualquer reação ao ser observada. Continuava sua escalada de forma calma e constante, como se ignorasse completamente a presença de quem filmava. Essa tranquilidade diante da situação tornava tudo ainda mais perturbador, deixando uma sensação difícil de explicar. Número 33. Corpo no rio. Uma multidão começou a se formar ao redor de um rio raso após uma descoberta incomum surgir na água. O que chamava a atenção era uma figura com formato humanoide, mas com características que geravam dúvidas imediatas. Algumas pessoas apontaram detalhes estranhos em sua aparência, sugerindo que não se tratava de algo comum, enquanto outras acreditaram que tudo poderia ser explicado por alterações naturais causadas pelo ambiente. Diante da repercussão, as autoridades foram acionadas e realizaram a remoção do corpo para análise detalhada. Embora explicações lógicas tenham sido apresentadas, muitas pessoas continuaram sem se convencer completamente. O vídeo do momento se espalhou rapidamente, dividindo opiniões entre aqueles que sentiram medo e os que ficaram apenas curiosos. Número 34. Figura no lago. Caminhantes exploravam um lago tranquilo na Bolívia, quando acreditaram ter registrado apenas uma paisagem bonita cercada pela natureza. No entanto, ao analisarem a imagem mais tarde com atenção, perceberam algo estranho próximo à água. Uma figura acinzentada, quase transparente, apareceu na cena, com membros longos e uma cabeça arredondada que não lembrava nada comum. Seus olhos vazios causavam uma sensação imediata de desconforto. O detalhe mais perturbador era a ausência completa de reflexo na água, enquanto todo o restante ao redor era refletido perfeitamente. Aquilo parecia não pertencer ao ambiente, como se estivesse fora da realidade visível. Número 35. Árvore em chamas. Durante um dia aparentemente comum, um trabalhador de cemitério se deparou com algo difícil de acreditar. Uma árvore próxima parecia estar pegando fogo, mas de uma forma totalmente incomum. A parte externa do tronco permanecia intacta, sem sinais de queimadura, enquanto as chamas consumiam apenas o interior oco da árvore. A cena criava a impressão de que o fogo vinha de dentro para fora, como se algo estivesse queimando em seu interior. O registro rapidamente se espalhou pela internet, levantando diversas teorias que variavam entre explicações naturais e hipóteses mais misteriosas. O mais curioso é que o fenômeno nunca mais foi observado novamente, aumentando ainda mais o enigma. Número 36. Espírito do lago. Em uma pequena vila próxima a um lago marcado por acontecimentos estranhos ao longo dos anos, o medo tomou conta dos moradores após o desaparecimento de várias crianças. Sem respostas concretas, muitos passaram a acreditar que algo oculto nas águas estaria por trás dos eventos. Determinados a enfrentar essa ameaça, alguns habitantes se reuniram durante a noite e permaneceram em silêncio à beira do lago, aguardando qualquer sinal. Depois de horas de espera, uma forma escura surgiu lentamente sob a superfície. Agindo rapidamente, lançaram uma rede e conseguiram capturá-la. Porém, ao se aproximarem, sua aparência começou a mudar, revelando algo tão perturbador que causou pânico imediato. Antes que pudessem reagir, a criatura se libertou e desapareceu novamente nas profundezas. Nunca mais voltou a ser vista. Número 37. Ponte de Satanás. Uma ponte já envolta em histórias assustadoras ganhou uma reputação ainda mais sombria após uma descoberta inquietante. Espalhados pelo chão ao redor da estrutura estavam ossos de grande porte, incluindo fragmentos de costelas e outros restos esqueléticos. A cena gerou dúvidas e medo, já que ninguém conseguiu explicar como aqueles ossos foram parar ali. Algumas pessoas acreditaram que poderiam estar ligados a antigos rituais esquecidos, enquanto outras tentaram encontrar explicações naturais para o fenômeno. Apesar das diferentes teorias, nenhuma resposta definitiva foi encontrada. Com o tempo, o local passou a ser evitado por moradores e visitantes, principalmente durante a noite, reforçando sua fama de lugar carregado de mistério e inquietação. Número 38. Voz falsa. Ainda enfrentando o luto pela perda de sua mãe, uma mulher começou a perceber acontecimentos estranhos dentro de casa. Pequenas sombras pareciam se mover discretamente pelos cômodos, e um brinquedo chegou a ligar sozinho, mesmo sem estar conectado à energia. Com o passar dos dias, a situação se intensificou. Em um momento inesperado, ela ouviu alguém chamando por seu nome, e a voz era idêntica à de sua mãe. Por alguns instantes, aquilo trouxe uma sensação de conforto, como se fosse um reencontro impossível. Porém, algo não parecia certo.
A presença transmitia inquietação, não acolhimento. Aos poucos, ficou evidente que aquilo não era quem dizia ser, mas algo utilizando lembranças para gerar medo e confusão. Número 39. Palhaço no cemitério. Durante uma visita aparentemente comum a um cemitério, um homem se deparou com uma cena completamente fora de contexto. Entre os túmulos silenciosos, havia um palhaço parado, segurando balões coloridos que contrastavam com um ambiente sombrio. Inicialmente, a visão parecia apenas uma brincadeira de mau gosto, algo estranho, mas inofensivo. No entanto, a situação ganhou um tom mais preocupante quando começaram a surgir relatos de crianças desaparecidas na região. Rapidamente, boatos passaram a conectar os dois acontecimentos, alimentando o medo entre os moradores. Mesmo após buscas realizadas pelas autoridades, nenhuma evidência concreta foi encontrada. Ainda assim, o local passou a ser evitado por muitos, envolto em desconfiança e inquietação. Número 40. Sombra no espelho. Após adquirir um espelho antigo, um homem começou a perceber alterações inquietantes em seu reflexo. Pequenos detalhes surgiam de forma inexplicável, como objetos que apareciam refletidos sem estarem realmente presentes no ambiente. Uma simples mesa vazia, por exemplo, passava a aparecer ornamentada no espelho, como se existisse uma realidade paralela dentro dele. Com o passar dos dias, as mudanças se tornaram mais intensas e difíceis de ignorar, até que em certo momento, uma sombra escura surgiu rapidamente na superfície refletida. Assustado e sem compreender o que estava acontecendo, ele decidiu devolver o objeto. Desde então, o espelho permanece na loja, aguardando silenciosamente por um novo dono. E aí, depois de tudo isso, fica até difícil olhar para certos lugares do mesmo jeito, né? Se tem uma coisa que essas histórias mostram, é que nem tudo pode ser explicado, e talvez nem deva ser. Agora me conta aqui nos comentários, qual desses casos te deixou mais arrepiado? E se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino, porque ainda tem muita coisa estranha por aí que a gente nem começou a explorar. A gente se vê no próximo vídeo, se nada aparecer antes disso.